limite é uma fronteira criada só pela mente. Ah, meus amores, quantas vezes... Olha, uma coisa é o fato de sabermos que somos limitados e que temos inúmeras limitações, né? Isso é fato. E é bom que a gente tenha essa consciência. Porque senão nos consideraremos absolutos e isso fará de nós, na verdade, isso fará de nós uma pessoa soberba, arrogante, prepotente. Aquela pessoa que não reconhece que erra, aquela pessoa que por vezes tem uma dificuldade imensa de reconhecer os próprios erros. Então, quer dizer, é importante que a gente se perceba limitado, perceba que a gente tem várias limitações e que, portanto, a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a crescer. Só que, cuidado, entre ter consciência que temos limitações, que temos limites, entre ter esta consciência e edificar um limite como se esse limite fosse uma impossibilidade, aí já tem uma grande diferença. Nós temos limitações. Presta atenção. Nós temos limitações, porém, nós temos também, sabe o quê? A capacidade de nos avaliarmos, de nos enxergarmos e percebermos então o que precisamos fazer para que a gente possa superar tais limitações. A gente reconhece que a gente tem, mas a gente não se entrega a elas. Pelo contrário, a gente arregaça as mangas para que a gente então melhore, para que a gente vá se aprimorando, para que a gente vá melhorando o que precisa ser melhorado. É aí que está a diferença entre ter a consciência de que temos limitações e apenas então somente decretar um limite. O limite do eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. É quando a gente cria uma barreira, a barreira da impossibilidade. Tenhamos muito cuidado com isso. Uma coisa é termos a consciência da dificuldade de vencer determinada situação, dificuldade de vencer algum comportamento próprio, interno nosso, algumas mudanças que a gente sabe que a gente tem que fazer, que são necessárias, que se fizermos, seremos pessoas melhores, mas a gente percebe que a gente tem uma dificuldade para empreender tais mudanças. Então, uma coisa é a gente ter consciência desta possível dificuldade. Outra coisa é a gente decretar o limite como se fosse uma impossibilidade. O limite, enquanto impossibilidade, é algo que está só na nossa mente. Essa impossibilidade foi colocada pela nossa mente, foi colocada por nós. E por vezes até porque é mais cômodo acreditar que é impossível empreender uma determinada mudança em si mesmo, por exemplo. É mais fácil para a pessoa acreditar que é impossível mudar do que, na verdade, querer mudar. Quando eu acredito que é impossível mudar, então fica mais fácil, mais cômodo. Eu me acomodo no meu próprio defeito. Eu me acomodo na própria situação que eu mesmo enxergo que eu precisaria mudar. Mas como eu decretei que é impossível, então eu permaneço nela. Assim também, não só em nível pessoal, mas também nas relações que desenvolvemos. Quantos são os aspectos que a gente percebe que precisaríamos mudar? Quantas são as pessoas que percebem que precisariam pedir mais desculpas?
que precisariam reconhecer os seus erros e pedir desculpa, ter a posição humilde de se desculpar. Porém, quando ela decreta a impossibilidade, eu sou uma pessoa muito fechada, eu sou uma pessoa muito fria. Quando ela decreta a impossibilidade, portanto, ela ergueu os muros dos limites, que foram criados pela sua mente e que, portanto, ela se sente agora muito mais acomodada, porque agora ela está cercada por esses limites que a mente dela colocou e, portanto, ela se acomoda aqui atrás e, portanto, ela não empreende o que precisa ser empreendido para que, de fato, ela se torne uma pessoa mais humilde, uma pessoa que saiba pedir desculpas, uma pessoa que saiba reconhecer que erra. Quantos são os aspectos da nossa vida que a gente precisa perguntar por que a gente age de determinada maneira e o que poderíamos fazer para melhorar a maneira como agimos em determinada situação ou em determinadas situações. E ao invés de decretarmos as impossibilidades, a gente poderia, na verdade, perceber quais são as possibilidades e o que essas possibilidades nos trariam caso, então, fizéssemos e colocássemos em prática. Quais seriam os benefícios? Seríamos uma pessoa melhor? Teríamos relações melhores? Ora, se a resposta é sim, então por que não fazer? Por que não se determinar, já que anteriormente eu falei da determinação, por que não nos determinarmos a fazermos essas mudanças que a gente considera que trarão benefícios para nós, que trarão benefícios para as nossas relações? Por que não empreendermos tais mudanças? Elas podem ser difíceis, sim, mas dificuldade não significa, de maneira alguma, impossibilidade. Tenhamos consciência disso. E nem que seja um passinho só que você avançou hoje em relação a esse propósito que você considera que você gostaria de mudar, não tem importância. Ainda que tenha sido só um passinho, não tem problema. Pelo menos você já está mais distante do que ontem. Nem que seja, André, mas foi um passinho só, não tem problema. Você já está um passo além do que você estava ontem. Celebre este um passinho que você deu. Orgulhe-se de ter dado esse passo, porque tem muita gente que não consegue dar nem o primeiro passo. Assim como as pessoas que têm um hábito alimentar há anos e agora resolvem ou precisam mudar um hábito alimentar por conta de ter saúde, de melhorar a sua saúde, precisam eliminar alguns hábitos alimentares. Assim também na nossa vida, por conta de melhorar o nosso psíquico, por conta de melhorar o nosso emocional, quais são as ações que eu deveria começar a abrir mão? Que tipo de comportamento que eu deveria deixar de alimentar? Que tipo de nutriente que eu posso colocar nas minhas ações? Que tipo de ação boa que eu posso colocar no meu comportamento para que então as mudanças comecem de fato a acontecer?